Olá a todos, vamos começar a nossa aula de número 4. Vamos utilizar o nosso livro, a coleção Conexões com a Física, do Blade Santana, um livro do PNLD adotado na nossa escola para os alunos do terceiro ano. Na aula passada nós deixamos uma questão para casa, fizemos um exercício e deixamos como atividade as questões de número 8 e 9, e cá está ela. Eu de antemão já resolvi para que a gente possa ganhar tempo e o vídeo não fique tão longo. Então a questão de número 8 diz o seguinte: determine a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto a 50 cm de uma carga elétrica positiva de 6 microcoulomb colocada no vácuo. Aí você tem a constante eletrostática no vácuo. Só para a gente colocar aqui uma informação, o submúltiplo μ equivale a 10 a menos 6, portanto já fizemos a substituição aqui. Então cá está a equação do campo elétrico. A constante K vale 9 vezes 10 elevado a 9, a carga é 6 microcoulomb, aqui está, ó. 10 elevado a menos 6 é o valor desse submúltiplo, e ele está numa distância de 50 centímetros. Portanto, devemos usar a distância em metro. 50 dividido por 100, 0,5 ao quadrado, que é da nossa equação. Resolvendo em cima, 9 vezes 6 dá 54, propriedade da potência. Repete a base e soma os expoentes. No entanto, se eu possuo 9 e devo 6, eu possuo 3. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 50 dividido por 0,25 dá 216. Repete a potência. Portanto, deslocando a vírgula duas casas até 2,16, aumenta a potência em 2 unidades. Cá está a resposta do item 18. No item 8, no item 9, duas partículas com cargas elétricas 5 vezes 10 a menos 6 coulomb estão separadas por uma distância de 1 metro. Dada a constante eletrostática, determine, letra A intensidade da força elétrica entre as partículas. Então aqui a gente, embora estejamos no conteúdo campo elétrico, vamos voltar para a força elétrica, que é o produto das cargas dividido pela a distância ao quadrado. Então a constante vale 9 vezes 10 elevado a 9. As duas cargas são iguais, portanto 5 vezes 10 a menos 6 vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que as separa, que é 1 metro. Portanto, ficamos assim. Deixe-me tirar um negócio ali para que não pense que isso aqui é alguma coisa da resolução. E não é. Só um pequeno detalhe aqui. Pronto. Então vamos lá. Então a questão, substituímos as cargas e só multiplicamos. Deixa eu multiplicar aqui para que você possa acompanhar aí em casa. 9 vezes 5 e o resultado vezes 5. Então 9 vezes 5 é 45, 45 vezes 5, 225. Repete a base e soma os expoentes. Então eu possuo 9 e devo 6, eu possuo 3. Possuo 3 e devo 6, eu devo 3. 1 ao quadrado dá 1. Portanto, 225 dividido por 1 é 225. Esse 10 a menos 3 a gente corta ele com o deslocar da vírgula 3 casas. Então, eu tenho como resposta, a força é de 0,225. O item B de bola, ele diz o seguinte: qual é a intensidade do campo elétrico no ponto médio entre as partículas? Então, você vai calcular a intensidade do campo com uma carga, porque o que dá origem ao campo é apenas uma carga, e nós temos duas. Então,
essas cargas estão separadas por uma distância de 1 metro e queremos saber qual é o campo elétrico no centro ou no ponto médio. Então, usando esta equação, você vai encontrar um campo elétrico nessa direção, porque a carga é positiva, o campo, portanto, é de afastamento. E para outra carga, você vai calcular e encontrar o campo elétrico nessa direção. Então, esses vetores, como estão em direções opostas, eles se anulam. Portanto, o campo elétrico no ponto médio é nulo. Ok? Aí está a resolução que nós passamos para casa. E vamos dar continuidade agora a partir do conceito de potencial elétrico. Deixe-me só encontrar aqui a página que eu quero discutir com vocês. Essa daqui... Não, antes. Essa daqui, ok. Então vamos lá. Gente, o que é potencial elétrico? Veja só. Aqui nós temos o nosso conceito de potencial elétrico. Embora não esteja bem definido aqui, mas temos um exemplo. Veja só, nosso exemplo de energia potencial gravitacional. Ou seja, o que é que isto significa? A palavra potencial, energia potencial, é a energia que existe, está ali, mas está na eminência de ser usado. Por exemplo, um corpo em repouso. A uma certa altura ele tem energia potencial. Um pouquinho. Ele tem energia potencial e essa energia é dada por mgh. Agora, a partir do momento que esse corpo se desprende, essa energia potencial ela vai ser transformada em energia cinética. O mesmo acontece com a energia potencial elétrica, ou seja, o que é energia potencial elétrica? Imagine que você tenha duas placas carregadas paralelas entre si e você deseja deslocar uma carga do ponto A até o ponto B, por exemplo, ou vice-versa, do ponto C até o ponto B. Para você deslocar uma carga, você vai precisar de energia, e esta energia que nós estamos chamando de energia potencial elétrica. E essa energia ela está sujeita ao potencial e ao campo. Então, para que eu possa deslocar uma carga de um ponto para outro, eu vou gastar uma certa energia. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou gastar uma energia representada por essa letra grega aqui, chamada tau, que representa o trabalho. Trabalho é energia. Nós podemos simplificar dizendo que energia é a capacidade de realizar trabalho. Portanto, para deslocar uma carga de um ponto para outro, eu preciso da realização de trabalho. Eu preciso da energia por unidade de carga. E energia por unidade de carga, ou trabalho por unidade de carga, é exatamente o potencial elétrico, que neste caso aqui nós estamos falando de diferença de potencial. Então eu posso representar desta forma aqui, ou eu posso representar desta forma aqui. Potencial de A menos o potencial de C, ou seja, a diferença de potencial. Posso representar também dessa mesma forma aqui, colocando apenas o V e dizendo que é o potencial para deslocar a carga de A até C. Então aqui está a nossa definição. Quando uma carga de prova Q se desloca entre dois pontos, por exemplo, A e C, é realizado trabalho da força elétrica sobre ela. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C é o resultado da divisão entre o valor do trabalho e o valor da carga. Aí está. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência ao conteúdo potencial elétrico. Vamos utilizar esta equação para fazer um exercício simples e indicar a atividade de casa. Vamos lá?
Pegamos aqui o nosso quadro que já vínhamos utilizando. Eu previamente separei aqui a questão para que nós pudéssemos ganhar tempo, certo? Então, a questão que nós iremos utilizar é a questão da página 54 do seu livro, questão de número 1, que diz o seguinte: colocando uma carga, deixe-me aumentar um pouquinho para que fique melhor a visualização, depois a gente minimiza e escreve ao lado, ok? Então vamos lá. Colocando uma carga elétrica de 4 microcoulomb em um ponto A de uma região onde atua um campo elétrico de intensidade E, observa-se que ela se move até um ponto B. Se a diferença entre os potenciais elétricos dos pontos A e B é 400 volts, qual é o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga elétrica no percurso entre A e B? Então, gente, nós vamos agora utilizar a equação que abordamos agora há pouco. Nós temos uma carga sendo movida do ponto A, deixe-me melhorar aqui meu pincel, sendo movida do ponto A até o ponto B. E a pergunta para nós é qual o trabalho? Então, coloquemos a equação aqui. Potencial de A até B é a energia por unidade de carga. E esta energia é o trabalho realizado pela força. Então, é o trabalho dividido pela carga. Se nós fizermos meios pelos extremos, diremos que o trabalho é o produto da carga pela diferença de potencial entre A e B. Logo, o trabalho será igual à carga. Qual é o valor da carga? O valor da carga é de 4 microcoulomb. É de 4 vezes 10 elevado a menos 6, pois o Mi equivale a 10 elevado a menos 6. Este submúltiplo Mi equivale a 10 a menos 6. E já substituí aqui o valor da carga vezes o potencial. E a diferença de potencial vale 400 volts. Portanto, o trabalho será de 4 vezes 400, que vai dar 1.600 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, primeiramente multipliquei 4 vezes 400 e depois repeti a base e o expoente. Assim, dizemos que o trabalho... vamos manter a mesma cor. Dizemos que o trabalho é igual a 1.600 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, eu vou deslocar a vírgula 6 vezes. Então, fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula parou aqui. Então, eu fico com 0,0016 joules. Este é o valor da energia ou do trabalho realizado para deslocar a carga do ponto A até o ponto B. Bem, gente, é isso. Eu quero deixar como atividade de casa a questão de número 2 e 3 da página 54. Questão 2 e 3 da página 54. Na próxima aula nós começaremos a partir dela. Até lá, tenham bons estudos, uma boa manhã, boa tarde, boa noite e até breve.